Fomos sim, senhor. Eu falei, quem é que te dá maconha? Ele falou, meu patrão. Que ele já trabalha? Ele presta serviços ao mercador das substâncias ilícitas. E aí ele recebe lá uma quantidade e ele usa. A função dele é avisar quando chega alguém que venha reprimir a venda ilícita. Certamente é de uma dessas comunidades onde o tráfico está dominando. A mãe dele tem ele tem 2 irmãos e a mãe veio grávida. E a pessoa que trouxe foi a avó, que é uma empregada doméstica de uma família em Madureira. Então, a pessoa na família que tinha alguma cultura, ou tinha alguma capacidade de perceber que aquele grupo familiar precisava de ajuda, era essa avó que trabalha como doméstica. Então, talvez esse gancho não seja muito distante. Se a gente lacear aqui no nosso centro da cidade, a gente vai encontrar um monte de garoto cheirando cola, né? E, de certa maneira, também isso vai causar uma dependência, não é, doutor Alexandre? Há um outro extremo nessa história, né? Além do extremo infantil, você tem o extremo do idoso. É surpreendente como se vê, né, as pessoas já na terceira idade, um abuso do álcool, né, em função até de uma depressão que pode estar surgindo, e eles começam a abusar do álcool. O abuso de benzodiazepínicos, de medicações, né? Então, acaba saindo a coisa um pouco do foco só da droga como substância ilícita, né, vinda de tráfico, como outras coisas também. A droga é a droga, independente dela ser lícita ou não, independente da idade, do tipo de substância, da dinâmica que envolve, a questão é o sofrimento daquele indivíduo que não consegue se livrar do uso daquela substância. Precisa dela para viver, para anestesiar a sua dor. E isso vai de todas as classes sociais, diversos tipos de substância, várias formas de relação com a droga, sempre numa relação muito perniciosa. O leque fica mais aberto do que o que a gente vê no dia a dia, da droga, da dinâmica droga, tráfico. É interessante a sua colocação, porque a gente normalmente, ainda mais se juntar com barra, né, e normalmente já associa o uso de droga ao jovem, a questão do jovem, e realmente é interessante. Mas a droga, como é ampla, né, até a questão do fumo, né, colocado, o Ministério da Saúde hoje já considera, né, o fumo, dependência né, eu já fui ex-fumante, sei que é barra pesada de sair, né, é difícil, porque há uma dependência real. Mas num programa que nós temos aqui, exibimos o Tome Ciência, já fizemos aqui um debate, né, sobre fumo, drogas e tal, e uma psicóloga falava que o mundo moderno, nessa velocidade, está levando a juventude a consumir, a buscar mais rapidamente, a beber rapidamente. Vocês percebem isso? Que é um problema vinculado ao tipo de sociedade que temos, o uso das substâncias? A questão da sociedade de consumo, né? O consumo e a velocidade também. Valores muito mais materiais, né? A busca do que é material em detrimento da busca do que é mais espiritual, né? Agora, é preciso chamar a atenção que tem um aspecto biológico importante envolvido. Porque o ser humano, de uma maneira geral, ele tem a tendência à dependência. Nós somos todos dependentes de oxigênio, de água, de proteínas. Então, o ser humano tem uma tendência a necessitar de substâncias de fora. E agrega-se a isso o uso de uma substância como álcool, tabaco e as drogas, as chamadas drogas ilícitas, e o indivíduo passa a ser prisioneiro não só do oxigênio, da água, não é? Mas também de outras substâncias. E isso faz com que a pessoa adoeça. Então, a dependência química é uma doença. É uma doença crônica, ela é uma doença progressiva, ela vai piorando com o tempo e ela é fatal. E o que é pior, não é, Alessandro? Ela mata desmoralizando. É, verdade. Bem, mas aí nesse aspecto mesmo de dependência, nós fizemos aqui já entrevistas com alcoólatras anônimos e até o entrevistado, na ocasião, levantava uma questão. Nós vivemos numa sociedade alcoolizada, porque até o milagre original, o vinho, quer dizer... Não existiria, Alexandre, uma tendência do ser humano de buscar, de vez em quando, uma alteração de consciência, o que não quer dizer que necessariamente essa pessoa terá uma dependência, porque alguns têm e outros não têm.
né? Como é que vocês definem esse problema? Isso é verdade. A dependência, por isso que a dependência química precisa ser vista como doença. Fica fácil a gente entender quando a gente pensa na dependência química como uma alergia. O sujeito, por exemplo, pode ser alérgico a camarão. Um pode comer camarão, o outro não pode comer camarão. Um come, fica tudo bem, e o outro tem determinados problemas de saúde, faz edema de glote, fica edemaciado, cheio de coceira, passa mal. O dependente químico é um alérgico. Ele tem uma alergia ao uso de drogas. Se ele usar, ele vai desenvolver pensamentos obsessivos em relação ao uso de droga, um comportamento compulsivo no uso de droga. É diferente do indivíduo, né, que vai a um estabelecimento, a um bar, pede 2 chopps, paga a conta, vai embora. E o dependente químico não. Ele não consegue estacionar o seu uso. O uso dele é progressivo, as relações dele com as outras situações na vida dele começam a ficar deterioradas, outras relações de vida se deterioram, ele começa a focar a vida dele só para o uso daquela substância. Aquela substância vira como se fosse um deus para ele. Ele começa a tornar aquilo extremamente importante na sua vida, perdendo, e a grande característica é essa, ele começa a perder a sua vida de relação e ela passa a se voltar toda para o uso de droga. Essa é a diferença de um usuário recreativo, né, para um uso dependente. Existem alguns critérios médicos que a gente utiliza em relação a isso, mas, grosso modo, é possível ver a quantidade de prejuízos que o indivíduo está apresentando no seu consumo de drogas. O indivíduo que consome não apresenta prejuízo, não há problema algum. Agora, tem o indivíduo que é alérgico. E aí você tem que se abster do camarão, por mais gostoso que o camarão te pareça. Um alérgico, na verdade, complicado, porque eu tive um amigo, e tenho esse amigo, ele falava do alcoolismo dele, ele dizia, o grande problema talvez é porque eu não passo mal. Evidentemente, se eu beber demais, a ressaca do dia seguinte faz com que, pelo menos durante alguns dias, eu não queira nem olhar a cara do álcool. Eu creio que muita gente assim também. E diz que ele não passava mal e por isso, quer dizer, a relação fica estranha, não é isso? É um argumento que é frequentemente usado. Fala assim, eu não passo mal. No entanto, existem algumas pessoas que admitem o seguinte, que ele tem um problema com a droga, não porque ele fique, ou exagere, ou caia, ou perca o controle, ou tome um porre, mas sim porque ele é o que leva todo mundo em casa e consegue beber mais do que todos. E justamente isso caracteriza a compulsão dele. Ele tem uma grande resistência, no entanto, a saúde dele está se deteriorando. Vai chegar um ponto que o controle deixa de existir total, né, sobre todas as ações. Né? Exatamente. Então, esse é um aspecto muito importante que ocorre nas